Olá, eu sou Roberta Bonfim e te convido a bater um papo atípico, mas um papo absolutamente necessário. Eu começo te perguntando sobre quem te inspirou hoje. Eu acho que a gente precisa se inspirar, a aprender e quebrar algumas barreiras aí que eu gosto de chamar de ignorância e que pode nos aproximar enquanto sociedade e talvez deixar esse todo que somos mais justo. Então, hoje, na estreia desse Papo Atípico, nós vamos receber pessoas incríveis e muito queridas. Espera aí que a gente já chega. Você já ouviu falar sobre capacitismo, espectro autista, respeito às diferenças, questões neurocientíficas e neurológicas? E quantas pessoas vivem realidades que elas às vezes não conseguem, né, se colocar nesse lugar? Então, para falar sobre tudo isso e tanto mais, eu convido ela, que é psicóloga, que é pesquisadora. Ana, bem-vinda. Olá, Roberta. Tudo bom? Convido também Letícia, que é arquiteta e pesquisadora também. E Olá. ele, tudo bom, Letícia? Ele, que eu adoro dizer que é o responsável pela marca desse lugar e por uma pá de coisas que nos constitui, ele que nos inspira cotidianamente. Bem-vindo, Marcelo. E aí, turma? Tudo bom? E aí ela, que é uma mulher incrível, uma mãe primorosa, uma mulher que encara os desafios de existir permanentemente. Bem-vinda, Cris. Oi, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o espectro autista e eu queria que vocês pudessem me apresentar, porque eu faço parte do público comum, do público ignorante, né, que não sabe como se relacionar, que não sabe as nomenclaturas certas, que cai em todos os erros que a gente já não pode mais cair com o número de informação que está ao nosso redor. Então, para essa manhã, eu convido vocês a me ajudarem a ser um ser humano melhor e ajudar quem está assistindo também a ser um ser humano melhor e saber como melhor se portar diante disso. Para começar, vou colocar um filminho para dar uma inspirada e trazer uma questão. Arthur! Arthur! Eu tô aqui com você. O senhor não gostaria de perguntar nada? Então, doutor. Ele tem mesmo um problema? Eu diria que ele teria um problema se estivesse dando diagnóstico de diabetes, por exemplo. Mas o que ele tem é uma mente diferente. Como foi o diagnóstico para você, Cris?
Você está sem áudio, Cris. O Davi tinha 1 ano e meio na época, né? Ele parecia surdo, né? Ele não atendia quando ele era chamado. E ele tinha, assim, a maior parte, né, dos sintomas de autismo. Ele virava o carrinho para ficar rodando as rodinhas, ele não falava, ele não esboçava nenhuma reação a nada, ele não fazia contato visual, né? E eu não sabia o que era autismo, nunca tinha tido contato. E aí, no começo, há uma negação, né, uma dificuldade da gente encarar essa realidade, que é muito difícil. Mas assim, era muito claro, né, que ele tinha autismo. E aí eu levei ele na neurologista, e aí ela falou que ele não fechava o diagnóstico, né, mas que começaria as intervenções para poder tentar reverter, né, ou tirar ele do espectro. Mas que não aconteceu, né? Mas aí a gente já começa o tratamento, mas assim, é muito difícil esse momento. É muito difícil para a família, né? Há um luto, né, que a família vive, daquela criança que foi idealizada e que não existe, né? Nossa. Para você, Marcelo, como é que foi a questão do diagnóstico? No meu caso, eu tenho 36 anos, prestes a 37. Fui diagnosticado há alguns meses atrás, pouco mais de 6 meses. O que acontece é que eu sempre tive todos esses sintomas, mas a questão é que eu os mascarava intuitivamente para tentar me fazer igual, para ser, no final das contas, ser aceito. Eu acho que o diagnóstico, mesmo com 36 anos, ele foi, para mim, libertador de muitas formas. E eu era tão ignorante sobre o assunto que também enfrentei o autopreconceito. Existe isso, sim. Isso é uma coisa que, inclusive, tem que ser falada, sim. Eu acho que as abordagens, elas precisam ser abordagens simpáticas. Não é ter só empatia, mas sim simpatia, de ter um conjunto de coisas que reajam a isso. E eu não sabia o que era capacitismo há pouco mais de 1 ano atrás. A partir de um processo voluntário de psicanálise, que eu estava em depressão, então eu precisei passar por vários ciclos, até, infelizmente, falo isso hoje com muita frieza, no sentido de que é uma questão que precisa ser, sim, abordada, né? Mas o suicídio também acaba sendo um dos sintomas. Por exemplo, a depressão profunda e o suicídio, esses temas que envolvem a autoflagelo, a autodestruição, eles passam muito pela cabeça do autista adulto, porque essa questão do normalismo, a normalidade, a exigência, a autoexigência num padrão que não existe, que não precisa existir um padrão específico. E sempre, numa conversa recente com os meus pais sempre souberam que eu era diferente. De certa forma, sempre me protegeram do mundo exterior, e isso, de certa forma, também não foi tão bom para ninguém, nem para eles, nem para mim. Então, assim, para simplificar, eu acho que a questão da normalidade e essas questões que envolvem o diagnóstico, eu também passei, meus pais também não aceitaram. Por exemplo, meus pais já são veteranos, posso dizer assim. E a gente teve uma fase que eu precisei muito ser didático com eles para dizer, o que acontece é isso, eu me comporto assim. Ah, não, mas você não é assim. Cara, na verdade eu sou. Eu, por exemplo, eu não estou olhando para onde estou gravando, eu estou com um monitor secundário. Eu sempre tive isso, de
eu sei qual é a importância de olhar para as pessoas, aquele contato de 3 segundos, mas isso para mim é lógica, não é orgânico. Eu não faço isso porque gosto, eu faço isso porque eu sei da importância disso para os outros, não para mim. Para mim isso não é importante. Mas eu reparo tudo que a pessoa está fazendo. Tipo, eu sei o que ela como ela vai se comportar, eu já tenho um repertório, em todas essas questões, assim. Então, isso é, por exemplo, uma das manifestações do autismo adulto. E essa coisa, só para fechar já, essa coisa do ser funcional, é uma coisa, eu tenho escutado muito isso, não, mas você é leve, você é Asperger, eu fui diagnosticado recentemente com Asperger, você é leve, você casou, você tá levando uma vida profissional ativa, é inteligente, tudo. Mas é essa a questão do espectro. O espectro eu não sou mais ou menos autista do que nenhum outro. Eu não sou diferente ou especial nesse quesito, né? Eu acho que a questão é exatamente entender as diferenças e saber lidar com elas. Para mim, cada dia é um desafio. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, tentando prestar atenção no que eu estou falando na conversa, tentando manter uma linha de raciocínio, mas aqui no fundo tem uma britadeira rolando. E eu estou prestando atenção na britadeira, mas não no barulho fixo dela, mas sim num barulho específico, uma linha, um perfil de som que me incomoda, É por isso que eu estava com o headphone. O headphone, ele é um anulador de ruído. Então, eu tenho que usar isso boa parte do meu dia. Isso é um exemplo, mas eu não uso na rua, de certa forma. Para você, Ana, que trabalha nesse campo, né, da psicologia, do atendimento, qual é a grande dificuldade no processo de aceitação do diagnóstico? Em primeiro lugar, bom dia, né? Que bom ouvir o Marcelo falando. Primeiro eu vou falar de uma inquietação, para depois responder a pergunta, né? Tá. Eu acho que é tão bom ouvir alguém que tem propriedade do assunto falar, por exemplo, o Marcelo, né, a Cris, porque às vezes até quando a gente é anunciada a Ana, psicóloga, que trabalha com, enfim, né? Parece assim que a gente é detentora de um saber que nós não somos, porque de fato quem são as pessoas que passam por isso, né? Então, acho que o que a gente tenta é estudar algo, é esboçar alguma coisa e tentar ajudar, auxiliar de alguma forma as pessoas que nos procuram, né? Mas sempre me inquieta muito esse lugar como se fosse alguém que detém um saber sobre alguém, né? E no final nós não detemos o saber sobre ninguém, né? Porque cada um que sabe de si e das suas próprias questões. Mas, de forma geral, a questão trabalho com pais, com mães, crianças, né, que têm o diagnóstico de autismo. Alguns eles conseguem entender melhor, conseguem sim aceitar bem, e a gente vê a evolução, né, de cada caso quando há essas questões de aceitação. Alguns pais, como a Cris bem falou, né, tem a questão do luto daquele filho idealizado. Então, eu idealizo uma criança e, de repente, não vem daquela forma que eu idealizei, né? Então, tem a elaboração desse luto e, muitas vezes, a resistência em aceitar aquelas dificuldades. Uma coisa que eu sempre trabalho com os pais, porque vem muito essa questão do diagnóstico, né? Por exemplo, eu trabalho com avaliação sobre isso. Só que o nome é o que menos importa. O que mais importa são as características daquela pessoa. Então, independente do nome que eu estou dando, as dificuldades são essas. Então, vamos trabalhar em cima dessas dificuldades, independente desse nome que se dá, né? O nome, ele vem, talvez, como uma questão de nos auxiliar em um plano terapêutico, em saber quais intervenções são mais apropriadas ou outras não. Mas o que importa, de fato, é a gente olhar o sujeito como pessoa, né? Com as características daquela pessoa, e focar nisso, e não na questão de um rótulo, né? Como vem esse nome de forma muito forte para algumas pessoas. Mas, de fato, há uma dificuldade para alguns pais em aceitar o diagnóstico. Eu vejo muitas vezes pais que pegam a avaliação, por exemplo, um laudo, colocam embaixo do braço e vai embora e nunca mais procura, ou vem procurar depois de muitos anos um tratamento para o filho. E aí são as questões que ficam, né? Assim, como o que esperar, às vezes é uma dificuldade tão
tão mais leve, vamos dizer assim, né? Mas que não descaracteriza a complexidade do assunto. E os pais, às vezes, por preconceito ou por não entender algumas coisas, acabam não procurando atendimento naquele momento que deveria procurar, né? E aí quem sofre, os pais podem sofrer, mas quem mais está sofrendo é a criança, né? Aquela pessoa que está deixando de ser atendida. Então é algo muito complexo. Eu acho que é muito bom estar aqui no espaço de escuta, né? Escutar quem está passando por isso, a Cris, o Marcelo, que representa tantas milhões de pessoas que passam diariamente por essas questões, né? Então, enquanto profissional, acho que o nosso trabalho é de escutar, acolher e tentar auxiliar, mas tentar saber dos nossos limites, né? E sair muito desse espaço de detentor de saber, porque é um espaço que me incomoda, né? E eu acho Sim. que jamais a gente vai saber de fato sobre o outro. A gente pode esboçar alguma coisa e tentar auxiliar, né? Então, é nesse sentido, Roberta. Muito grata. Vou botar mais um vídeo, porque aqui a gente vai misturando arte. Ô, Marcelo, por falar nisso, tem alguma das tuas muitas obras de arte perto, para depois tu mostrar para a gente? Vai ser bem-vindo. Posso buscar, porém não está pertinho, não. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico me questionando que verdades foram essas que foram sendo colocadas como padrões, né? Padrão do que é bom, padrão de como se deve, esse desejo de sempre caber, como bem trouxe Marcelo, né? Esse condicionamento de que a gente precisa se enquadrar para caber na realidade pré-estabelecida, né? E pré-estabelecida por quem? Né? Quem ganha com isso? Né? Em manter todos esses diferentes de modo tão aleatório e sendo um tabu se falar sobre isso. Né? O Marcelo trouxe aí uma série de temáticas que a gente, de modo geral, não conversa. Né? A gente não fala sobre suicídio, a gente não fala sobre ansiedade, a gente não fala sobre solidão, e a gente também não fala sobre o autismo, a gente não fala sobre as deficiências físicas, né? E aí, quando eu vejo esse filme, eu lembrei da fala de Cris falando do luto, mas o que mais me chamou a atenção, particularmente, foi esse lugar da opinião do outro, né? Dessa dificuldade, dessa barreira, né? Enquanto filme. E aí pergunto para ti, Cris, o olhar do outro, né? Qual o grau de interferência dentro da relação com o diagnóstico, mas qual é o grau de dificuldade que o olhar do outro traz para a diferença vivida? Tu tá sem áudio. Às vezes, as pessoas que não vivem, né, a realidade do autismo de perto, elas não têm a oportunidade de compreender realmente, né, a situação e, às vezes, acha que é culpa da mãe, essas coisas assim, bem da ignorância mesmo, né? Mas como não se fala muito sobre o assunto, né? E quando as pessoas têm a oportunidade de alguma forma conviver, porque cruzou na rua, ou porque apareceu um caso na família,
ou enfim, a pessoa às vezes acaba julgando, né? Às vezes a criança está tendo uma birra, a pessoa já acha que é porque a mãe não está sendo autoritária o suficiente com a criança, né? Não consegue entender que aquilo ali pode ser uma manifestação de uma crise realmente que aquela criança está passando. E assim, tem esse olhar assim da ignorância mesmo, né? E de um julgamento talvez ruim, né? E aí acaba que as famílias com autismo elas vão ficando um pouco à margem, né? Elas não conseguem ser incluídas, né? Apesar de todos os esforços de existir leis, né? Na prática é muito difícil, porque as pessoas não têm o conhecimento, não se vê, não se fala sobre o assunto, né? Hoje em dia bem mais, hoje em dia tem todo um movimento, né? Do 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e tudo, mas isso tudo é muito novo, né? Para a minha época, há 10 anos atrás, quando foi o que o meu filho teve o diagnóstico, eu, com todo conhecimento, que foi uma pessoa que tive a oportunidade de estudar e tudo, eu não sabia o que era, do que se tratava, né? Então, isso tudo torna tudo muito mais difícil, né? A ignorância, tanto de quem nunca viveu, que não conhece, como de quem está realmente tendo que passar por aquilo ali na pele, né? Não se preparou, não sabia, não nada, e de repente vai ter que lidar com aquela situação, né? Tudo gira em torno da ignorância, toda a dificuldade, todo o sofrimento, né? Que isso traz. Eu fico pensando, se a gente, a Cris falando que não conhecia, né? Se a gente, é um questionamento para todos nós, tá? Ficar aberto, para a gente ir transformando isso muito mais num bate-papo do que numa entrevista, né? Mas me questiono muito sobre esse lugar de não poder, de a mãe, né, no lugar de Cris, da mãe que não pode nem reclamar, né, da mãe que não tem o direito nem de dizer que está exausta, que aquilo está difícil, que está frustrada, que não foi aquilo que se desejou, né? Porque aí, de repente, vem o outro e diz assim, você não, falando assim, você não deve gostar muito do seu filho, você deve, né? Na vida cotidiana, sem o espectro, ela já tem essas dificuldades. Imagina quando se tem. E aí eu pontuo para vocês e para todos nós, né? Quantos de nós já foi essa pessoa que aponta, né? Essa pessoa que age pela ignorância. E aí pergunto, quantos, né, a nós aqui, quantas vezes, se a gente for parar assim para pensar, quantas vezes nós agimos de modo excludente? Algumas coisas me chamaram bastante atenção, que, querendo ou não, a gente, como eu estou nesse meio também, já tive contatos também com muitos familiares, eles falam muito dessas situações. Por exemplo, você falou em relação ao julgamento, né, de ter pessoas que julgam, por exemplo, uma birra, acha que é uma birra, e às vezes realmente pode ser um desajuste momentâneo que aquela criança sofreu, estava sofrendo naquele momento, e realmente é um dos casos que geralmente a gente julga, né, a gente está naquela posição de julgamento, sem saber realmente o que está acontecendo. Que eu acho que quase todo mundo já esteve nessa situação, nesse lugar de julgamento, né? De, por exemplo, a criança está num shopping, que a gente sabe, por exemplo, como o Marcelo falou, que ele escuta, ele não consegue focar, por exemplo, tem um barulho externo, e ele está precisando focar em algo, ele acaba focando nesse barulho externo. E em shopping é super comum isso, porque em shopping a gente vê que tem vários barulhos diferentes e ao mesmo tempo. E em relação ao ambiente, né? E os julgamentos, como a Robertinha tinha pedido esse questionamento, para a gente, em que momentos que a gente se vê julgando, né? Quando a gente não tem a noção do que se trata o autismo, apesar da gente saber que várias pessoas têm níveis de autismo distintos, cada pessoa é única, é individual.
a gente tem realmente que ter essa noção. Eu acho super válido o nosso debate, as coisas que a gente está discutindo aqui, porque ajuda com que outras pessoas tenham essa noção e já minimize os julgamentos. Quando a gente estiver num lugar barulhento e a gente vê que alguma criança está desregulada e a gente não sabe o motivo, ir lá e apoiar a mãe, por exemplo, perguntar: oi, tudo bem? Você precisa da nossa ajuda? O que está acontecendo? Que tal que incentivar a mãe a levar a criança para um canto mais tranquilo, esperar realmente o tempo dela, e não, muitas pessoas, por exemplo, falam: porque a mãe, como você disse, não está sendo rude, não está tendo autonomia, não, eu esqueci a palavra. Autoridade com a criança. Algumas até dizem falta de PEA, sendo que não, gente, PEA não resolve nada. Muitas vezes até piora. E eu já escutei muitas dessas falas no meu dia a dia. O vídeo, eu acho ele muito forte, né? Essa animação, eu já tive a oportunidade de assisti-la. E o final é assim, realmente de arrepiar. Sempre que eu assisto, eu me arrepio quando eu fico, né, vendo. A criança ali tá bem, ela tá feliz, o pai tá feliz com aquela criança. E aí é muito forte quando vem o outro, e eu tenho que prender aquela criança, agarrar aquela criança para ela não fazer aquilo. Quando eu falo, eu fico extremamente emocionada, porque eu lembro de crianças que eu atendo. Então, por exemplo, eu vejo que a estereotipia, ela atinge muitos pais, né? Eu tenho um pai que, para ele, assim, meu filho tá ótimo, a questão é a estereotipia, não quero que ele faça, não quero que os outros vejam, mas é a forma dele se autorregular. Ele precisa daquilo ali, né? Então, assim, eu acho tão forte isso. E para a criança, sabe? Você vê que ela fica se prendendo nos lugares públicos porque o pai já brigou, porque o pai ou a mãe, né, já disse que não era para fazer aquilo ali. E ele esconde os bracinhos, ele coloca dentro da blusa, ele fica ali, sabe, louco para sair daquele espaço para poder fazer os movimentos dele. Então, eu acho tão forte que não tem como a gente não se tocar, sabe, se emocionar. Em lugares públicos, a maior dificuldade que eu vejo dos pais, assim, a criança está bem, muitas vezes. A questão é o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, o outro vai ver que meu filho é estranho, que meu filho é diferente, e eu não quero isso, né? Então, assim, é muito tocante quando você para pensar nesse ponto, assim, até que ponto, né, até que nível a outra pessoa, o outro, né, faz com que a gente trate o nosso filho de uma forma diferente. Né? Ou até a gente se trate, né? Isso. E essa animação, ela fala exatamente isso, ao ponto desse pai, ele se tranca, ele passa a não mais conviver em espaços sociais para que o filho, e não é para que o filho não sofra, muitas vezes, nessa animação, é para que o outro não veja o filho fazendo aquilo ali, né? E eu tenho casos das mães não sair, os pais não sair com a criança, porque ele vai apresentar birra, ele vai chorar, ele não sabe socializar, ele vai brigar com as crianças, mas como que ele vai aprender? Se eu não socializo com ele, se eu não exponho a criança aquilo ali, como ele vai conseguir aprender? A gente também não aprenderia, porque a aprendizagem ela é social, eu preciso de estímulo, eu preciso estar ali na vivência, né? Então, independente se é autismo ou não, eu vou aprender. E uma criança com autismo, ele tem total capacidade de aprendizagem. Agora, se eu simplesmente privo aquela criança de estímulos e de um ambiente de reforçadores, de fato, ele não tem como aprender, porque eu estou tirando a oportunidade dele em relação a isso. Né? Então, para mim, é muito forte esses pontos. Né? Ana, eu vi alguns casos que uma mãe ela falou que ela tinha medo de sair com o filho, justamente por isso, por medo dele se desregular, sair correndo, gritando e tal, e como as pessoas iriam reagir sobre isso, né? Aí teve uma outra mãe que ela disse que ela em nenhum momento ela deixou com que as filhas dela saíssem. Ela disse que a maior dificuldade que ela tinha era, por exemplo, levar as filhas ao supermercado. Mas mesmo assim, chegava lá, ela avisava: olha, minhas filhas têm TEA. Se acontecer alguma coisa aqui, eu peço, por favor, que vocês me ajudem. Aí ela falou que no meio do caminho, assim, entre as prateleiras e tal, elas se desregulavam. Aí ela disse que ficava desesperada, porque uma corria para um lado e a outra corria para o outro. Aí ficava ela tentando pegar as meninas,
e aí avisava, olha, por favor, vão atrás das minhas filhas. Aí todo mundo ia lá e ajudava. Ela disse que hoje em dia, por conta dessa insistência que ela teve, ela consegue ir ao supermercado tranquila, uma vai empurrando o carrinho e a outra vai pegando as coisas, os alimentos nas prateleiras. Ela disse que foi graças a essa insistência dela que as meninas hoje conseguem viver naturalmente, assim, não se desregulam mais tanto quanto antes no supermercado, mas elas conseguem, justamente por conta delas estarem em contato com esses estímulos, hoje em dia elas conseguem lidar naturalmente com aquilo. Muito bom. Fala, Marcelo. Primeiramente, foram muitas coisas abordadas, de crise, depressão, de cérebro autista como um todo, os preconceitos, as condenações. Quero pontuar assim, muito rapidamente cada uma delas, tentar ser o mais assertivo com poucas palavras. Numa outra vez, num outro programa, quando a gente conversou, Roberta, eu comecei a fala meio que como uma brincadeira, dizendo que a minha prolixia estava curada. E depois que eu falei bastante, aí você veio e interveio no sentido de colocar, você não se curou da prolixia, está aí. Isso é normal para o autista. E só dizendo que aquilo foi uma tentativa de ironia, para você ver como a gente é péssimo em ironia. Para vocês terem uma ideia de que, por exemplo, só para pontuar, isso daqui foi uma bolinha que eu achei há uns 2 anos atrás em um museu, e acabou sendo, hoje, eu me deixei para que isso seja a minha estereotipia. Isso me acalma. Bem como a roupa que eu estou vestindo de lycra, para esse momento, que é um momento de tensão, para mim, aparecer nas câmeras e conversar com outras inteligências, não só pessoas, mas são pensamentos distintos, isso me coloca num ponto de ansiedade. Eu fico suado, tenho sudorese e tal. E depois eu posso falar de algumas situações em que isso prejudica e como o normalismo combate isso, né? Mas o que eu quero falar é de a minha estereotipia que eu me liberei para fazer, porque durante muito tempo, boa parte da minha vida, eu sempre tive uma estereotipia diferente. Sempre tive um ponto de ansiedade, um ponto de frustração. Nunca me compreendi como isso. Eu nunca soube o que era uma crise. Nunca ninguém chegou para mim e disse: isso é crise, isso é birra. E eu levei uma vida muito tradicional e em boa parte, normalista. Normalista porque elas tentavam sempre me normalizar, e eu sempre fui muito de me anular. Para evitar o conflito, e não entendendo que o conflito era, entre aspas, saudável, porque não tinha bagagem para aquilo, aquilo sempre me anulava. Eu sempre fui o normal, muito no sentido de copiar e mascarar tudo que fazia. E no final das contas, a minha depressão surgiu exatamente porque eu não me reconhecia. Nunca fui eu. Nunca eu falo isso até emocionado, porque como se eu levasse uma vida querendo só agradar os outros e nunca agradar a mim. Nunca ninguém me perguntou o que eu sentia. Em momento algum, mesmo os meus pais, que foram pais muito atentos, e ainda assim sofri diversos abusos, sejam morais e até sexuais. Isso acontece. Por quê? Porque eu tinha um comportamento, eu não quero me expor tanto nesse sentido, mas isso é uma questão muito grave e muito densa, e precisa ser enfrentada com a devida qualidade e responsabilidade. Eu acho que em oportunidades futuras, quando eu me sentir um pouco mais à vontade, posso, e tiver mais bagagem para isso, tiver melhor preparado, aí a gente pode afundar mais nesses assuntos dos abusos. Mas eu acho que a violência mais segregadora, a violência mais ativa e constante na minha vida foi a violência mental. A violência, não a violência física. Isso eu sofri pouco, né?
mas a violência mental, os abusos por chantagens, por omissão, por joguinho, manipulação, essas coisas todas, isso é muito difícil, né? É interessante que eu sempre tive estereotipias diferentes, porque eu tentava fugir do ponto de atenção dos meus pais. Meus pais, quando viam eu fazendo um movimento repetitivo ou fazendo alguma coisa, eles tentavam me corrigir e diziam, isso não pode, isso não é legal, pessoas normais não fazem isso. Você está vendo as outras crianças fazerem isso? Não. E por que você está fazendo? Porque aí eu tentava responder. As comparações são danosas, né, também. Porque eu quero, porque isso me faz bem, isso me alivia, né? E eu tô apertando essa bolinha com muita força nesse momento. E é interessante que por ter achado essa bolinha, foi muito expressivo para mim ter achado essa bolinha no museu, porque eu tentei devolvê-la, mas não me habilitaram. Tipo, segurança disseram, isso aí é uma coisa banal, ninguém vai voltar para pegar isso aí. Então fica para você. Eu não vou te punir por causa disso. E é o que tem escrito na bolinha. Super. E isso daqui me motiva, porque a questão de todas essas abordagens, como disse, e me dá a liberdade de hoje estar estereotipado. Eu sou uma pessoa diferente do que eu era, por exemplo, Roberta, do que você me conheceu. Hoje eu sou completamente diferente. E isso se deve a muitas coisas. Primeiro, a autoanálise. Para um adulto, a autoanálise é muito importante. E o que me trouxe muitas reflexões úteis, eu não vou dizer que isso vai acontecer com todo mundo, mas para mim foi o caminho, foi como eu me encontrei, foi através da filosofia do budismo, foi através da meditação, da autoconsciência, autoconstrução, mindfulness, estar presente o tempo todo. Dizem que a gente lembra aquilo em que está presente, né? Ou seja, aquilo que você tem o foco e a atenção 100% naquilo, naquela vivência. Se eu estou desenhando, eu estou 100% pensando no desenho, pensando como o grafite se comporta no papel, como vai ser o próximo traço, antecipando como é que eu quero desmembrar aquela atividade. Quando eu estou projetando alguma coisa, eu já vejo aquilo pronto. As minhas esculturas, eu não tenho desenhos delas, nenhum rabisco, mas eu sei exatamente como eu quero elas. Aquela coisa que apareceu no seriado The Good Doctor, né? Que mostra um cara que vê exatamente como aquilo funciona sem estar tocando naquilo. É exatamente isso, né? Eu faço as minhas coisas, cada detalhe eu penso muito antecipadamente. Tipo, eu perco tempo, é claro que isso não vem de graça, não acontece em um estalo, isso vem com muita reflexão, mas eu não tenho desenho disso. Depois é que eu desenho, já para se adaptar a isso daqui, né? Isso é um exemplo, isso aqui é um protótipo, ela não é assim, ela tem os olhinhos flutuantes, mas aqui mostrando como é que ela fica. Isso aqui é um exemplo de uma personagem que foi uma das... E essa história, ela surgiu de uma catarse dentro do ambiente da psicanálise. Fui provocado a fazer isso porque eu sempre tratava as minhas abordagens como metáforas. Tipo, coisas que vão desde Dançando com Lobos, né, até coisas mais o menino cinza. Boa parte da minha vida eu quis desaparecer. Eu quis ser o garoto invisível. Literalmente copiando as coisas, é aquela coisa da mimese, né, de tentar copiar os ambientes e as coisas só para passar despercebido. Hoje, eu percebo que eu, como adulto, eu consigo lidar com os haters, com as críticas, com os maus comportamentos, eu tenho inteligência para desdobrar um argumento e desconstruir certas críticas. Até certo ponto, eu não sabia, até boa parte da minha vida, eu não sabia o que era normalismo, o que era capacitismo, o que era todas essas questões. Só para deixar claro, normalismo é toda aquela pressão social, de convívio social, que quer te deixar pela metade. Ou seja, o normalismo, ele quer
literalmente, no sentido matemático, de lato sensu, ele é normalizar, ele quer equalizar as questões. Então, você equaliza pela média dos consumos, pela média dos hábitos das pessoas. Isso é a normalidade, né? O capacitismo já é a questão de capacitar o outro, ver uma capacidade no outro e tentar qualificá-lo apenas pela capacidade, né? Então, isso seria mais ou menos a minha definição, na definição do dicionário, mas a minha vivência sobre capacitismo, e que eu estou vivenciando agora, eu estou passando por isso neste momento, porque eu estou assumindo abertamente que tenho autismo para todo mundo. Muito francamente, para quem me pergunta, óbvio que eu não vou entrar em detalhes com pessoas, eu testo qual o limite do que eu posso ir ali, eu não vou entrar em detalhes com pessoas ignorantes. E não necessariamente eu torno elas mais ou menos inimigas ou amigas por serem ignorantes. Elas têm direito de serem ignorantes, porém, elas não têm direito de me machucar, elas não têm o direito de fazer alguma coisa contra mim. E quando fazem isso, eu excluo aquilo do meu convívio muito facilmente, né? Saber se separar do outro, hoje, é uma capacidade que eu tenho. Durante boa parte da minha vida eu não tive. Não fui preparado para isso. Eu nunca soube o que era uma crise. E nunca me disseram. E eu tenho crises. E eu descobri como elas agem e interagem comigo. Mas a partir do ponto de vista também da minha esposa, que é uma pessoa muito sensível. Ela me trouxe observações, olha, você se comporta assim quando isso acontece. Depois eu fui descobrir o que era ressaca social. Depois eu fui descobrir o que é ressaca moral. Tudo isso são comportamentos de pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não têm autismo, mas que no autista, especialmente o autista ali da sua juventude para o autista adulto, especialmente os que não foram diagnosticados, isso é uma questão de fator de depressão, fator de ansiedade, por você estar deslocado do mundo. O mundo não te cabe. O mundo não é feito para deficiência nenhuma. Se você vê uma calçada, não é feito para cadeirante. Se você vê todo o resto, nada é feito para nenhum tipo de deficiente. Tudo é normalizado. E é isso que a gente tem colocado. Eu vou dar só um exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu, quando vim para cá, a primeira coisa que me disseram, falando sobre normalismo, a primeira coisa que me disseram é que aqui tinha tiroteio. E tem muito. Uma média de 40 por dia. Que cidade consegue viver com 40 tiroteios por dia? Isso eu não estou brincando, é baseado em dados, em fatos. A questão é, a gente não para. Eu não deixo de resolver minha vida, eu não deixo de passar onde tenho que passar, eu não deixo de ir para o aeroporto porque passa na linha vermelha, ou amarela, sei lá, uma linha ali. Vermelho. Eu moro aqui, mas não sei. Mas questão de estar dentro desse ambiente de conflito e as pessoas viverem. As pessoas estão aí. A gente tem uma média, por exemplo, agora nesse momento pandêmico, estamos numa segunda onda, já vem aí, quem sabe, uma terceira, que a gente vai emendar, porque a gente já virou hábito, e quem sabe a gente chega uma quinta, baseado em dados. A questão é que ter hoje 2.000 mortes por dia é normal. A gente já não liga, entre aspas. Eu ligo, eu me importo muito, mas não me importo em cada uma dessas coisas, porque é uma bagagem grande demais para abraçar. Mas eu perdi muitos amigos. Isso me impacta de muitas formas. Eu não consigo sentir o luto da mesma forma que as pessoas normais. Por quê? Porque dizem que eu sou frio. Não, eu não sou frio. Eu sofro tanto quanto qualquer outro. A diferença é que eu não externalizo tudo isso. Eu mentalizo boa parte dessas questões. E para concluir, depois eu retomo as questões, sobre... Eu, muito pontualmente, funciono desse jeito. Meu mundo é baseado em lógica. O que funciona... Eu fui a criança
e até boa parte da minha adolescência, que eu perguntava o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E até hoje eu pergunto por quê, por quê, por quê, por quê. Porque as coisas só fazem sentido para mim quando elas têm um encadeamento, quando elas concatenam, quando elas têm uma lógica por trás. Se elas existem por existir, não faz sentido, não preciso interagir com aquele sistema. Hoje eu consigo ter esse posicionamento, mas eu, quando jovem, eu tomei muito na cara. Eu tomei muito, e sofri muito com isso, né? E essa figura que hoje é representada por esse personagem, o nome dele é Alzir. Separado, Alzir. Mas ela foi uma pessoa especial para mim porque ela me salvou de um suicídio. Inclusive, muito pontualmente, na Ponte Velha do Poço da Draga. Eu ia pular e ia ficar. Naquele momento, uma pessoa percebendo, com muita empatia, percebendo aquilo, ela se aproximou, estava pescando e tal, e puxou um papo, e aquela conversa me envolveu de uma maneira que eu já estava observando ela. Eu sabia que ela ia chegar, porque ela estava dando todos os indicativos de que ela queria chegar e queria. Ela percebeu o que estava acontecendo e ia me impedir. E sim, ela conseguiu me impedir, não só naquele dia, mas daquele dia em diante. Então, essa é a profundidade da empatia. A empatia consegue fazer isso, entende? Então, eu coloco isso de uma maneira um pouco mais fria e resolvi retratar essa pessoa como uma personagem dentro de uma história que estou contando, fala muito sobre os preconceitos como um todo. Não fala sobre o autismo em si. É claro que eu estou me retratando como um recorte em cada um dos 8 personagens que tem, porque eu tenho faces. Eu não sou um dado de 6 faces, eu sou um dado de 20 faces. É muito difícil, eu estou me percebendo hoje. Eu estou sendo completamente diferente do que eu antes fui. E eu tenho a liberdade, e de certa forma, já falando sobre preconceitos, julgamentos, condenações, essas coisas, aquilo que falei de lógica, meu mundo é lógico, meu raciocínio é lógico. Se não tem lógica, não tem por que funcionar para mim, não tem por que eu dar atenção àquilo. Mas a lógica, ela não é matemática. A lógica, ela é sutil. O que para muitos é muito difícil, para mim é muito fácil. O que para muitos é intuitivo, para mim é lógico. Como interações sociais. Para todo mundo é intuitivo. Para mim é lógica. Para mim ela tem um gap, ela tem um momento. Por isso a minha prolixia. A prolixia, no final das contas, é porque eu preciso ter a ideia de que eu estou sendo entendido, porque eu tenho dificuldade em interação, em comunicação. Mas eu sei qual é a intenção da pessoa no final. Eu sei onde está o final das coisas, mas isso é muito pontualmente eu, né, pela minha bagagem, depois de uma vida normalizada. Quando agora estou saindo da casca, estou me reconhecendo como outra coisa, de outra forma, chegou a pandemia. E a pandemia me fez pensar não só sobre toda essa normalidade das mortes e das perdas, das coisas drásticas que viemos passando durante esse tempo, né, sobre esse descalabro, esse governo louco aí, coisas todas. A questão é cada história, cada indivíduo. Hoje, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu não penso na pessoa como uma pessoa, como uma entidade, mas sim como uma inteligência e uma história operando ali. Quando eu olho para uma pessoa, dizem, você conversa com doutores. Não, cara, eu converso com um mendigo, na rua. Eu quero saber a história dele, eu quero saber a bagagem dele. Se ele tem alguma, não só tem o meu respeito e a minha empatia, eu ajudo da forma que eu posso. Mas quando não tem bagagem, não tá só no ostracismo vivencial, ou seja, o esquecimento vivencial, quer se deixar, bem, é uma escolha, eu também não posso intervir diretamente, né? E assim é a ignorância das pessoas.
Para finalizar, falando sobre preconceitos, julgamentos e condenações, eu acho que, primeiro, preconceitos existem de todas as formas e a gente tem que nós, cada um de nós, tem diferentes níveis de preconceitos. É uma coisa construída por camadas. E essas camadas, às vezes, são somatórias e interagem entre si durante a vida. E a gente tem que entender quais são os nossos preconceitos. E preconceitos não são ruins. Não são ruins. Assim como o medo. Medo como sentimento é uma coisa. Medo como... Agora me faltou a palavra, se for editar, corta. Mas o medo como internalizado, né, como um projetado internamente e colocado para fora, ele é muito nocivo. Mas se ele é um medo apenas a reação, ele é muito positivo, porque te tira de situações. E assim é um preconceito. Bem como os julgamentos, isso é muito para mim, isso é a minha opinião, gente. Eu não estou colocando nada como sendo classificando como verdades. Mas, para mim, julgamentos, eles também são essenciais, especialmente para mim. Para mim, eles me ajudam a construir uma bagagem, um repertório. Se uma pessoa que eu não tenho vivência, não tenho experiência, por exemplo, eu comecei agora, eu saí da psicanálise e estou começando a psiquiatra, porque isso é uma questão também do normalismo, porque, para mim, emitir um laudo ou tirar uma carteirinha, uma carteira de identidade com o meu CID, para mim não... E a única função que isso vai ter na minha vida é numa abordagem policial, gente. E olha que eu já fui abordado muitas vezes. E já tomei porrada. Já tomei borrachada. Por quê? Porque sou prolixo. Porque eu sou desafiador. Porque sou diferente. Porque sou neurodivergente. E essas experiências, como disse, os julgamentos me trouxeram bagagem. Uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado são com os critérios de condenação, porque todos nós somos juízes de alguma forma, isso não constrói nosso repertório. Mas uma coisa que eu tomo muito cuidado são com as condenações, como eu condeno aquilo, como eu condeno os meus agressores, as pessoas que me agrediram, como isso trouxe um repertório e uma bagagem para mim. Isso é um exemplo. E isso acontece dentro do todo. E finalizando, é isso, eu acho que eu tenho muito a compartilhar, sim, eu só preciso organizar tudo isso de uma maneira clara, não só para mim, mas para os outros, e para mim é um desafio estar aqui na frente de vocês conversando, não porque eu não assuma sobre o meu autismo, mas é um desafio pessoal. Interações são difíceis. Para mim, eu prefiro, sem desagradar ninguém, muito respeitosamente, mas eu prefiro estar com animais e máquinas do que com pessoas. É isso. Eu entendo muito e te agradeço demais por tudo que você compartilhou, Marcelo, porque acho que a gente precisa ouvir tudo isso e a gente entendeu, viu? Você foi muito didático e muito generoso na sua explicação. Muitíssimo grata. E aí eu vou botar um vídeo que estava previsto mais para o final, mas eu acho que cabe muito com a sua fala, para a gente também aqui dar uma respirada, né? E absorver e colocar para dentro, e isso virar uma prática em nós.
E aí, o que vocês acharam? É exatamente tudo isso. Uhum. Estive muito ao encontro do que o Mas Marcelo foi dependendo. trazendo, né? Como, Marcelo? Acaba sendo isso e um pouco mais, porque nem todo autista é aquilo que eu comecei a falar e perdi o foco com esse barulho. Aquilo que comecei de tentar colocar de que ser tratado, eu entendo que as nomenclaturas elas existem, é exatamente o que Ana falou, é muito mais para trazer uma abordagem científica sobre o assunto, porque isso precisa ser nomenclado de alguma forma, mas por exemplo, ser classificado como Asperger, para mim, é apenas um nome. Não muda o que eu sou, não muda o que eu faço, não muda o humano incrível que não só eu sou, mas que cada um, independente das suas deficiências, eu respeito eu acho que não apenas as diferenças, mas as igualdades. As igualdades, elas não são só pauta para o nosso conteúdo. Eu ainda tenho uma questão que isso é muito pontual, isso não está ligado exatamente ao autismo, pelo menos não se provou ainda. Eu sou não apenas multissensorial, é como se meu corpo fosse uma antena parabólica, é por isso que eu estou usando nesse momento uma roupa, né? Porque eu me sinto mais confortável, porque eu sabia que esse seria um momento de tensão, então eu me preparei para isso, para não ter uma crise, não ter uma ansiedade, sudorese, ou ficar gaguejando, ou simplesmente desligar tudo aqui e tchau, e vocês que se virem aí, né? Para não fazer isso, eu me preparei durante a semana e tudo, exatamente sabendo de como isso funciona. Eu sou sinestésico e a minha sinestesia me apareceu com muita clareza desde a minha infância, então eu me lembro de meses de idade, eu me lembro por que eu parei de mamar no peito da minha mãe. Eu me lembro do gosto, Caraca. do sabor, do cheiro, do porquê. Inclusive, o que eu pensava naquele momento, era um cérebro primitivo ainda, né? As sensações eram muito confusas, mas era uma ansiedade, um medo, uma ideia de que esse gosto eu não quero mais sentir, então, a partir de hoje eu não quero mais. Eu lembro desse dia. Eu tinha meses de idade, eu tinha 6 meses de idade, nem enxergava direito. Então, esse tipo de coisa é aquilo que eu falei, de quando a mente está presente. Quando a gente está 100% ali, você tem lembrança do que quando você vive na sua vida, no seu momento. Isso é mindfulness. E a importância daquilo que falei, acho que de interagir com um todo, de não me privar de interagir, para ir no mercado, para mim, é um caos, sempre. Não teve uma vez na minha vida que ir no mercado tenha sido eu me divirto no mercado. Não me divirto no mercado. Para mim é uma das coisas que, se eu puder evitar, eu evito. Isso, nesse momento, o delivery tem salvado a vida. Mas a questão é que eu posso escolher. E quantos outros não podem? E quantos outros? Mas eu não me privo disso. Eu tive um negócio de açaí agora, antes de montar o estúdio para a escultura, e eu ia no Ceasa. Cara, é um caos aqui. O Ceasa do Rio de Janeiro é uma bagunça. Mas eu entendi aquilo. Havia uma lógica naquilo. Então, dentro daquele contexto de lógica, eu conseguia interagir com as pessoas. E eu tinha ajuda, né? Eu tinha funcionários. E conseguia interagir com o sistema de uma maneira oportuna. E para concluir esse momento, sobre a minha sinestesia, como isso veio me ajudar. A minha sinestesia, ela separa o meu mundo. Eu não tenho dificuldade de sentir, aquela coisa da sentimentos e emoções, era isso que eu queria dizer sobre o medo, né? Sentimento e emoção. Ele, quando é emanado emoção, no caso, quando parte de dentro, o medo, é uma coisa negativa e muito forte, e inclusive usada como por todos.
Mas quando ele é um sentimento, ou seja, ele parte de alguma coisa externa, de uma motivação externa, e você reage a ele, acaba sendo positivo porque te tira de uma situação de conflito. Mas a minha sinestesia, nesse aspecto, ela é funcional. Por quê? Porque eu sei diferenciar um gosto extrasensorial ou suprassensorial, ou seja, uma coisa que só existe na minha mente, ela não existe no palato real, eu sei diferenciar, e ele me coloca o real do imaginário. Ele consegue me trazer novas percepções sobre um conjunto de outras coisas que existem, aquilo que eu falei das camadas, né? E essa eu posso considerar, entre aspas, uma vantagem, porque eu sinto o cheiro do interesse alheio. É isso. Eu sei quando uma pessoa está mentindo para mim. Eu sei quando ela está querendo ocultar alguma coisa. Eu sei quando ela está insegura, usando para mim, ironia, ela só faz sentido no contexto de uma pessoa querendo ocultar alguma coisa. Como manifestação de inteligência, ela está querendo ser irônica, não apenas de repelir aquilo, mas ela está ocultando alguma informação, alguma coisa que não está tão claro ali, ela está velando. E é um recurso retórico para isso. Só funciona para mim desse jeito. Caso contrário, perca de tempo, porque você pode ser direto, pode vir e falar objetivamente uma coisa e pronto. Deveria ser assim. É isso. Deveria ser assim. E aí eu fico me questionando por que a gente diz que é uma deficiência, ao invés de repente dizer que é uma eficiência, né? Já que é algo que a gente não tem, né? Eu não lembro nem o que eu fiz antes de ontem, de fato. Imagina ter a lembrança da emoção da infância, né, registrada. E aí, claro, mesmo sem ter consciência, em mim, no Marcelo, na Cris, na Ana, na Letícia, em você que está aí nos ouvindo, não tenha dúvida, tudo que vivemos está marcado em nós, né? Tudo está na nossa partitura corporal. Então, é importante que a gente seja cuidadoso com o outro. Por isso que a gente se propõe a estar aqui batendo esse papo com Cris e Marcelo, sua generosidade, né, com Letícia, com Ana, dentro das suas disponibilidades também, para que a gente diminua essas fronteiras e possa buscar caminhos alternativos de mais respeito e mais afetos. E aí, dentro de tudo isso que a gente ouviu de Marcelo, o que vocês, meus amores, têm para dizer? Olha, vou falar assim por mim, né? Vou ser breve também. Eu tenho a agradecer ao Marcelo e à Cris. Acho que foram colocadas tantas questões, né? Assim, Marcelo trouxe tantas coisas fortes e coisas para além, por exemplo, falar de suicídio, falar de depressão, falar de ansiedade, né? Falar de alguém, de uma pessoa que tem um diagnóstico enquanto adulto, né? Até na minha fala eu trouxe muito criança, mas aqui está um adulto, né? Falando sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente também pensar na forma que a gente vê esse outro, como a gente conversou antes, né? Assim, a gente mesmo, em alguns momentos, faz algumas condutas, algumas falas que entram dentro desse capacitismo que o Marcelo também falou, né? Então, eu acho que levar, talvez, uma reflexão de tudo que foi colocado e como é um assunto tão complexo, né? Porque ele não se fecha aqui. Na verdade, ele está tendo apenas uma possibilidade de fala, uma discussão, que ela vai ser, assim, eterna, né? Porque sempre vai ter algo novo, né? E isso que você fala, assim, porque a gente chama de deficiência, enquanto no VAD é uma eficiência, né? Porque quantas coisas que ele colocou aqui que eu não consigo, né? Jamais conseguiria. Então, é a gente tentar ver esse outro não de forma diferente, como a gente enxerga, mas é apenas um outro. Assim como nós também somos um outro, né? Então, enquanto algumas pessoas enxergam a pessoa que tem autismo, que tem um diagnóstico de autismo, como alguém que é diferente, essa pessoa pode nos enxergar como diferente, né? Então, no fundo, a diferença ela parte de um ponto de vista e é relativo, né? Porque, no fundo, todos nós somos diferentes, né? Então, acho que reflexões para a gente ter aí ao longo da nossa vida. E, Cris, por favor, exponha verbalmente o que você colocou aqui para a gente. Tu tá sem áudio. As pessoas com autismo, elas não estão procurando ser curadas, né? Elas estão procurando ser incluídas. É isso.
É isso e é lindo. Muito grata.